Eu não acho que as pessoas entendem o tamanho da revolução que está acontecendo agora. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades com VDZ. Hoje vamos explorar uma mudança sísmica que está ocorrendo silenciosamente nos bastidores do comércio global, a transição para a economia dos agentes de inteligência artificial. Esse novo paradigma é conhecido como Business to Agent, ou simplesmente B2A, e ele vira do avesso tudo o que sabíamos sobre vendas. Basicamente, as empresas estão deixando de vender diretamente para pessoas para negociar com algoritmos autônomos que agem em nome dos consumidores. Essa mudança é impulsionada pela evolução massiva dos modelos de linguagem de larga escala que vimos atingir o ápice agora em 2026. Diferente dos assistentes básicos de antigamente, os novos agentes de inteligência artificial possuem uma agência real, conseguindo navegar por sites, interagir com APIs complexas e concluir transações financeiras de ponta a ponta sem supervisão constante. Isso significa que a decisão final de compra está sendo delegada a sistemas que não dormem, não se cansam e, principalmente, não possuem emoções. No marketing tradicional, o impacto é devastador para quem ainda depende de gatilhos emocionais. Estratégias baseadas em cores vibrantes, músicas envolventes ou narrativas publicitárias dramáticas perdem totalmente a eficácia diante de um comprador algorítmico. Os agentes de inteligência artificial focam exclusivamente em dados estruturados, especificações técnicas detalhadas e na análise fria do custo-benefício. Para uma empresa, ser bonita no Instagram importa menos do que ter metadados precisos e transparentes que a máquina consiga ler instantaneamente. As empresas precisam, portanto, reestruturar sua comunicação para que ela seja legível e atraente para máquinas primeiro. A transparência e a integridade das informações tornam-se ativos estratégicos vitais, pois qualquer tentativa de manipulação de dados pode resultar no banimento permanente da marca pelos ecossistemas de agentes. A jornada do cliente está sendo terceirizada, e o sucesso comercial agora depende de quão bem sua empresa consegue conversar tecnicamente com o assistente digital do seu cliente. Para se adaptarem, as organizações devem investir pesadamente em infraestrutura de dados aberta e APIs acessíveis. A falta de acessibilidade programática aos catálogos de produtos será uma barreira intransponível nos próximos meses. Organizações que mantêm seus dados em silos fechados ou formatos ilegíveis para sistemas de inteligência artificial correm o risco real de se tornarem invisíveis para os bilhões de algoritmos que tomarão as decisões de consumo a partir de agora em todo o planeta. O que é a economia de agentes? É uma nova forma de fazer negócios, onde agentes inteligentes, IAs, assistentes inteligentes e bots tomam decisões e fazem compras por nós. Esses agentes agem como mini CFOs, gerenciando nossas preferências, agendas e orçamentos para comprar o que é necessário, quando é necessário. Business to Agent, ou B2A, descreve essa mudança de vender para pessoas para vender para agentes digitais. Agora, as empresas devem convencer agentes digitais, não apenas consumidores. Esses agentes decidem quais marcas recebem nossa atenção, dinheiro e lealdade, baseados em lógica e dados, não em emoção. Se um agente encontra uma oferta melhor ou um produto mais seguro, ele troca de marca instantaneamente. A mesa de negociação agora tem um lugar para algoritmos. B2A é uma revolução em como nos conectamos, compramos e vendemos. I bet you didn't know that SEO is dead. Now, it's all about AEO, Answer Engine Optimization. O tradicional SEO está evoluindo rapidamente para o que os especialistas chamam de AEO. Nesse novo cenário, o objetivo de uma marca não é mais aparecer em uma lista de links azuis, mas ser a fonte primária e confiável de dados para agentes de inteligência artificial.
Se o agente não encontrar suas especificações de forma clara, sua empresa simplesmente não existe no processo de seleção do comprador. A precisão dos metadados e a estruturação de informações em esquemas compatíveis com o IA são o novo campo de batalha. Não se trata mais de repetir palavras-chave, mas de fornecer uma arquitetura de dados que permita ao agente comparar seu produto com o concorrente em frações de segundo. Empresas que dominam o AEO garantem que seus produtos sejam os recomendados quando um consumidor pede o melhor. As vendas B2A agora são processos dinâmicos baseados em negociações em tempo real entre sistemas automatizados, sem intervenção humana. Agentes de compra negociam descontos, prazos e garantias diretamente com agentes de venda corporativos. Essa automação elimina fricções e permite que o comércio ocorra 24 horas por dia, ignorando fusos horários ou feriados. A negociação virou uma troca lógica entre servidores de alta performance. A fidelidade à marca agora depende da facilidade de integração e da confiabilidade dos dados. Um agente só recomenda o mesmo fornecedor, enquanto ele oferecer a melhor combinação técnica de preço e qualidade. As marcas precisam desenvolver personalidades algorítmicas, valores de marca em formatos de dados que IA consegue processar e usar como filtros de decisão. A identidade visual ainda importa para humanos, mas a identidade de dados é o fator decisivo no Business to Agent, onde a máquina decide quem entra no carrinho de compras. As empresas estão começando a tratar agentes inteligentes como seus principais clientes. Assistentes domésticos inteligentes e bots de compras agora lidam com tudo, desde compras de supermercado até seguros. Sua geladeira pode pedir leite, ou um bot de viagens pode reservar seus voos. Tudo sem você. O público real é seu assistente digital, não você. As empresas devem impressionar as máquinas fornecendo dados perfeitos e confiáveis. Agentes escolhem produtos com base em avaliações, preço e envio. A fama da marca não importa. Para vencer, as marcas devem entregar clareza, eficiência, precisão e confiabilidade. O marketing costumava ser sobre emoções, uma música cativante ou um rosto de celebridade. Agentes não se importam com sentimentos. Eles comparam, calculam e escolhem a melhor opção rapidamente. A única maneira de vencer é através de fatos, especificações claras, avaliações honestas e preços transparentes. Agentes detectam avaliações falsas ou taxas ocultas instantaneamente. Se uma empresa não é honesta, seu produto desaparece do radar do agente. As equipes de marketing devem focar em ser a escolha mais lógica. Os dados devem estar atualizados e amigáveis para máquinas. A consistência entre plataformas é essencial. As marcas devem conquistar a confiança com transparência. Aqueles que se adaptam sobrevivem. Aqueles que não se tornam invisíveis. O atendimento ao cliente está passando por uma reestruturação radical, onde o suporte reativo e as esperas em linhas telefônicas são substituídos pela resolução proativa de problemas entre agentes. Se o agente de um consumidor detecta, por exemplo, uma falha em um serviço digital ou um atraso em uma entrega, ele pode contatar automaticamente o agente da empresa fornecedora. Em milissegundos, eles podem negociar um reembolso automático ou agendar um reparo técnico sem que o humano precise sequer saber que houve um problema inicial. Essa comunicação direta entre inteligências artificiais reduz drasticamente o volume de chamadas em centros de suporte e eleva o nível de satisfação do cliente através de soluções imediatas. O papel do suporte humano será deslocado para casos extremamente complexos ou que exijam empatia emocional profunda, enquanto a massa transacional de reclamações será gerida por protocolos de máquina para máquina. É a morte do protocolo de atendimento lento em favor de uma governança de dados ágil e eficiente.
A análise de dados em tempo real permite que as empresas ajustem seus preços e ofertas instantaneamente com base na demanda detectada pelos agentes de mercado. O chamado Dynamic Pricing atinge novos patamares, onde o preço de um produto pode mudar milhares de vezes por dia em resposta às consultas dos algoritmos de compra. Essa agilidade comercial exige sistemas de back-end extremamente potentes, capazes de processar volumes massivos de transações sem qualquer latência perceptível, mudando a dinâmica de lucro das empresas. O feedback dos clientes também passa a ser coletado de forma passiva através da análise do desempenho dos produtos reportada pelos próprios agentes. As empresas saberão exatamente quando um produto falhou ou não atingiu as expectativas técnicas, sem que o usuário precise escrever uma reclamação manual ou preencher pesquisas de satisfação. Esse ciclo de feedback instantâneo acelera a inovação e o refinamento de produtos, levando a ciclos de desenvolvimento de hardware e software muito mais curtos e precisos. No entanto, a gestão da reputação online sofre uma mudança drástica, pois as avaliações serão processadas por inteligências artificiais em busca de padrões de confiabilidade estatística, e não apenas comentários individuais. Mentiras publicitárias ou falhas sistêmicas de projetos serão rapidamente detectadas por algoritmos de análise de sentimento e reputação, impactando as vendas quase instantaneamente de forma global. A honestidade corporativa deixa de ser apenas uma escolha ética para se tornar uma necessidade técnica de sobrevivência no mercado. SEO é notícia velha. Agora é sobre AEO, Agent Engine Optimization. O objetivo é ser a primeira escolha para agentes digitais. AEO significa estruturar dados para que as máquinas possam entender e confiar facilmente em seus produtos. Agentes querem recursos claros, avaliações verificadas e informações de entrega confiáveis. As empresas devem usar dados estruturados, APIs abertas e verificação de terceiros. Ser amigável ao agente é sobre confiança e relevância, não apenas visibilidade. O comércio eletrônico tradicional está se transformando no que especialistas chamam de comércio invisível. Muitas compras recorrentes, como itens de supermercado, produtos de higiene ou suprimentos de escritório, ocorrerão sem que o consumidor precise interagir com uma interface visual. O agente de inteligência artificial monitorará os níveis de estoque doméstico através de sensores na casa conectada e fará os pedidos de reposição com base no consumo histórico e nas melhores ofertas disponíveis no exato momento da necessidade. A interface de usuário mais importante para uma loja não será mais o seu site ou aplicativo bonitinho, mas sim a camada de comunicação invisível entre os servidores da casa e os servidores do varejo. O consumidor humano terá sua jornada focada apenas na definição de objetivos de alto nível, enquanto os detalhes chatos da execução ficam com a inteligência artificial. O marketing de destino e de desejo deve focar em convencer o usuário na fase de inspiração, sabendo que a conversão final será decidida tecnicamente pelo agente. Essa mudança permite uma personalização em massa sem precedentes. As empresas poderão oferecer configurações de produtos únicas para cada consulta, otimizando o estoque e a produção com base em demandas reais e imediatas captadas pelos agentes. Isso reduz drasticamente o desperdício na cadeia de suprimentos global, pois as fábricas poderão ajustar suas linhas de montagem com base nos sinais de intenção de compra captados muito antes de a transação financeira ser oficialmente concluída pelo humano. As empresas de logística também deverão integrar seus sistemas diretamente aos agentes de decisão para oferecer janelas de entrega dinâmicas. Um agente de inteligência artificial pode coordenar a entrega de um produto exatamente para o momento em que os dados de geolocalização indicam que o usuário estará em casa, ou até mesmo autorizar a entrada do entregador via fechadura inteligente. Essa sincronia perfeita entre consumo e entrega elevará o padrão de conveniência a níveis nunca imaginados na década passada.
O modelo de subscrição e a economia recorrente se fortalecerão absurdamente neste cenário, pois os agentes de inteligência artificial preferem relações estáveis e previsíveis, que facilitem a automação a longo prazo. As empresas buscarão transformar cada produto físico em um serviço contínuo, garantindo uma fonte de receita recorrente e uma conexão permanente com o ecossistema digital do usuário. A venda única de hardware tenderá a desaparecer em favor de pacotes de experiência e utilidade geridos inteiramente por algoritmos. Marcas que dominam o AEO vencem a prateleira digital. O resto pode nunca ser visto pelos guardiões robóticos. Imagine seu agente de IA comprando um novo telefone, comparando especificações, negociando e verificando a entrega em segundos. Isso está acontecendo agora. Agentes negociam descontos, verificam a entrega e lidam com devoluções, sem necessidade de humanos. Eles maximizam o valor e minimizam o risco, seguindo em frente se um vendedor jogar sujo. Cada detalhe lhe importa. Agentes detectam diferenças de garantia e custos ocultos. O processo de compra é implacável. Apenas as melhores ofertas vencem. As empresas podem oferecer ofertas personalizadas e automatizar o suporte pós-venda. O comprador do futuro é um bot super inteligente, sempre negociando. Com agentes de inteligência artificial, manipulando informações sensíveis, chaves de pagamento e preferências íntimas, a privacidade e a segurança tornam-se os pilares centrais da economia B2A. O estabelecimento de protocolos de autenticação robustos entre agentes e plataformas comerciais é essencial para evitar fraudes em larga escala ou compras não autorizadas por algoritmos maliciosos. A confiança no modelo dependerá da capacidade do mercado em criar ambientes seguros onde a identidade digital do usuário seja verificada de forma infalível. A soberania de dados do usuário estará no centro das atenções, com o surgimento de cofres de dados pessoais que apenas os agentes autorizados podem acessar para tomar decisões de compra. O controle sobre quais informações o agente pode compartilhar com as empresas fornecedoras será a ferramenta de poder definitiva do consumidor moderno. A gestão da privacidade deixa de ser sobre aceitar ou recusar cookies de rastreamento e passa a ser sobre a governança complexa de uma identidade digital autônoma e protegida. O suporte jurídico para as empresas de Business to Agent envolverá a criação de termos de serviço específicos para interações de máquina para máquina. Esses contratos precisarão ser legíveis por humanos, mas, crucialmente, processáveis por máquinas através de contratos inteligentes ou tecnologias de blockchain. A automação contratual será o substrato técnico que garantirá que os direitos e deveres de ambas as partes sejam cumpridos instantaneamente, sem a necessidade de advogados para transações cotidianas. No entanto, a regulamentação desses agentes será um campo de batalha jurídico intenso nos próximos anos, especialmente sobre a responsabilidade legal por erros cometidos pela inteligência artificial. Se um agente comprar um produto errado ou aceitar termos contratuais prejudiciais por falha de processamento, a definição de quem deve arcar com o prejuízo será complexa. Governos precisarão criar molduras legais que protejam o usuário humano, sem sufocar a inovação e a eficiência brutal proporcionada pela automação comercial. A transparência algorítmica tornar-se-á uma exigência absoluta dos consumidores, que desejarão saber exatamente por que seus agentes estão fazendo certas recomendações em detrimento de outras. Empresas que puderem provar a neutralidade e a eficácia ética de seus sistemas ganharão uma vantagem competitiva baseada na confiança técnica. A auditoria de algoritmos e a certificação de IA ética podem se tornar novos padrões de mercado obrigatórios para garantir que o modelo B2A não prejudique a concorrência leal. Bem-vindos ao comércio invisível. A compra acontece sem que os humanos percebam. Sua escova de dentes pede novas cabeças. Seu carro agenda sua própria troca de óleo.
O processo é automático e contínuo. Você define suas preferências e seu agente cuida do resto. Chega de rolagem infinita ou comparações de preços. As empresas devem construir relacionamentos de longo prazo com agentes, não apenas buscar vendas rápidas. A lealdade é sobre desempenho consistente e confiável, não marketing chamativo. À medida que mais compras se tornam invisíveis, as marcas devem trabalhar mais para permanecer relevantes para os agentes digitais. A ascensão do B2A transformará profundamente as competições profissionais, exigindo que os especialistas em marketing e vendas adquiram competências totalmente novas. O papel do gestor deixará de ser a execução tática manual de campanhas para se tornar a gestão estratégica de ecossistemas algorítmicos complexos. O trabalho passará a ser a calibração precisa dos parâmetros que os agentes de inteligência artificial da empresa utilizam para interagir com o mercado global, focando em governança e ética. A criatividade humana será deslocada da redação de slogans para o design de modelos de negócios inovadores e para a definição de valores que devem reger a atuação dessas inteligências. Profissões que dependem da empatia humana, da negociação complexa e da consultoria de alto nível ganharão um valor de mercado imenso, enquanto funções puramente transacionais e repetitivas de televendas e suporte básico serão dominadas quase que exclusivamente pelas máquinas e seus protocolos de dados. A alfabetização em inteligência artificial deixará de ser um diferencial técnico opcional para se tornar um requisito básico de liderança em todas as áreas da organização. Líderes de negócios que não compreenderem como as arquiteturas de agentes operam terão dificuldades extremas em tomar decisões estratégicas sobre parcerias e investimentos. A educação executiva terá que focar urgentemente no entendimento de fluxos de dados e na governança algorítmica como disciplinas centrais para a sobrevivência corporativa. O impacto no mercado de trabalho será ambivalente. Veremos a automação de milhões de tarefas rotineiras, mas também a criação de novos cargos voltados à bioengenharia de agentes e curadoria de dados. A transição exigirá programas de requalificação profissional em larga escala, conduzidos por governos e empresas, para evitar deslocamentos sociais significativos. O sucesso individual dependerá da capacidade de cada profissional em se tornar um maestro de IAs, coordenando ferramentas digitais para gerar valor humano. As pequenas e médias empresas enfrentarão o desafio do custo de desenvolvimento dessas infraestruturas prontas para a inteligência artificial. No entanto, o surgimento de plataformas de B2A as a service pode nivelar o campo de jogo, permitindo que pequenos empreendedores utilizem ferramentas prontas para interagir com os grandes ecossistemas. A colaboração e o uso de padrões de dados abertos serão fundamentais para que a nova economia não resulte em uma concentração de mercado ainda maior nas mãos das grandes Big Techs. A psicologia do consumo será estudada através de uma nova ótica, analisando como os humanos configuram e instruem seus agentes de IA pessoais. Entender os vieses que os usuários transferem para seus assistentes digitais é a nova fronteira na pesquisa de mercado avançada. As empresas buscarão descobrir os prompts fundamentais, os comandos iniciais que os consumidores dão às suas IAs, a fim de influenciar a fase crucial de configuração do agente comprador. A saúde mental poderá ver mudanças positivas, já que a drástica redução da fadiga de decisão liberta as pessoas de escolhas intermináveis e tediosas. Com um assistente escolhendo o melhor sabão em pó ou o voo mais barato, o espaço mental é liberado para atividades mais criativas. No entanto, há um risco real de isolamento social se todas as interações humanas comerciais forem substituídas por processos automatizados, máquina a máquina, sem qualquer contato pessoal. O comportamento humano mudará à medida que a confiança nos agentes crescer, levando a uma maior delegação de decisões verdadeiramente importantes, como saúde, investimentos e educação, para consultores digitais especializados e fiduciários.
O marketing nesses campos sensíveis precisará focar em validação científica rigorosa e prova estatística, já que o escrutínio por agentes especializados será implacável. A lealdade do consumidor será mediada por comunidades de marca, onde humanos e agentes colaboram para melhorar os serviços. A cocriação de valor se tornará uma realidade cotidiana, com os consumidores instruindo seus agentes a sugerir melhorias de produtos diretamente aos departamentos de engenharia das empresas fornecedoras. A linha entre consumidor e produtor se borrará, à medida que sistemas de produção automatizados respondem aos desejos quase em tempo real. O equilíbrio entre a conveniência tecnológica extrema e nossa necessidade humana inata de conexão social e sensorial será uma das grandes questões sociológicas desta era. Enquanto a IA lida com a logística da vida moderna, o desejo humano por experiências autênticas e únicas continuará a ditar o que realmente valorizamos. O Business to Agent é a ferramenta que elimina as distrações transacionais para que possamos focar no que nos torna verdadeiramente humanos: a criatividade e nossos relacionamentos com os outros. Com as compras rotineiras automatizadas pelo modelo Business to Agent, o varejo físico enfrenta uma transformação dramática para não sumir do mapa. As lojas deixarão de ser apenas pontos de transação para se tornarem showrooms imersivos, focados em experiências sensoriais que a inteligência artificial ainda não consegue replicar. O foco será no toque, no cheiro, no sabor e na interação social calorosa. Elementos que estão muito além da lógica fria dos algoritmos de compra. Dentro desses novos espaços de varejo, a compra final ainda poderá ser feita pelo agente do cliente, mesmo enquanto ele passeia pela loja. Sensores reconhecerão cada visitante, personalizando a experiência em tempo real. Essa integração perfeita entre os mundos físico e digital será guiada por uma camada inteligente que compreende o contexto do consumidor. O varejo físico se tornará um palco onde as marcas contam suas histórias de forma tangível, enquanto a IA gerencia o pagamento e a entrega nos bastidores. A gestão de estoque será revolucionada pelo poder preditivo dos agentes de IA, coordenando as necessidades de milhares de consumidores locais ao mesmo tempo. Isso significa uma produção e distribuição just-in-time, quase perfeitas, reduzindo a necessidade de grandes armazéns e diminuindo o estoque parado. A eficiência econômica resultante beneficiará tanto o varejista quanto o cliente, levando a preços mais justos. O design dos produtos agora precisará considerar a facilidade de manutenção e diagnóstico por agentes de IA de terceiros. Bens físicos que podem conversar com os agentes de seus proprietários sobre desgaste ou substituição de peças se destacarão em um mercado que valoriza a sustentabilidade e a eficiência operacional. Hardware e software se fundirão em uma camada de serviço contínua, gerenciada ativamente pela IA da casa. Para as marcas, o sucesso nesse cenário de varejo híbrido exige total consistência entre sua identidade de dados para agentes e sua identidade sensorial para humanos. Qualquer lacuna entre o que um agente lê nos metadados e o que um humano experimenta na loja pode quebrar a confiança instantaneamente. Vencer na era B2A exige uma harmonia perfeita entre a precisão dos algoritmos e a entrega emocional das experiências do mundo real. A economia dos agentes de inteligência artificial está pronta para impulsionar uma nova onda de eficiência econômica global, o que chamamos de globalização 4.0. As barreiras linguísticas e culturais no comércio internacional podem em breve desaparecer, já que os agentes traduzem e adaptam ofertas instantaneamente para qualquer contexto local ou padrão legal. Essa facilidade técnica sem precedentes permitirá que pequenas empresas de nicho alcancem mercados globais como nunca antes. Protocolos universais para o comércio digital permitirão que agentes de qualquer fornecedor se comuniquem perfeitamente com agentes de qualquer comprador, eliminando barreiras técnicas e burocráticas.
Essa padronização de dados em toda a indústria será tão transformadora quanto a invenção do container para o comércio marítimo, reduzindo custos e desencadeando uma explosão do comércio mundial, unindo algoritmicamente mercados em todo o globo. A sustentabilidade ambiental também receberá um grande impulso do modelo Business to Agent, B2A. Agentes de IA podem ser programados para priorizar automaticamente produtos com menor pegada de carbono ou certificações éticas verificadas. O consumo consciente se tornará o padrão, incorporado aos algoritmos de compra, pressionando as empresas a serem verdadeiramente sustentáveis, não apenas no marketing. Os governos também podem aproveitar o B2A para turbinar serviços públicos e aquisições. Agentes poderiam lidar com licitações públicas complexas, selecionando fornecedores estritamente com base em custo e qualidade, reduzindo oportunidades de corrupção ou erro humano. Os cidadãos interagiriam com o Estado por meio de assistentes que garantem que todos os direitos e benefícios sejam acessados de forma automática e justa. O investimento em infraestrutura digital, como conectividade 5G e 6G de ultra-baixa latência, se tornará a principal vantagem competitiva para as nações que desejam liderar esta nova fase do capitalismo. A economia Business to Agent exige uma rede poderosa e ubíqua para lidar com os fluxos massivos de dados gerados por bilhões de agentes se comunicando constantemente. Países que não conseguirem atualizar sua infraestrutura de dados correm o risco de ficar para trás na corrida por eficiência e prosperidade na era da inteligência artificial. Para fechar nossa imersão profunda, é crucial entender que prosperar no mundo Business to Agent não é apenas sobre tecnologia, mas sobre ética radical e transparência. A ética na inteligência artificial não será mais um departamento secundário ou um truque de marketing, mas a base da estratégia corporativa. Decisões sobre como os dados dos clientes são coletados e como os algoritmos interagem com a vulnerabilidade humana terão um impacto direto e imediato no valor de mercado de qualquer marca. A responsabilidade social corporativa será medida pela justiça dos algoritmos que uma empresa implementa para negociar no mercado. Se uma IA for pega praticando discriminação de preços ou explorando injustamente os vieses dos usuários, essa marca poderá ser severamente penalizada pelos reguladores e até mesmo cancelada pelos próprios agentes de compra dos consumidores. A integridade técnica se tornará o novo padrão ouro para a sobrevivência em um ecossistema digital maduro, supervisionado por máquinas inteligentes. Até mesmo o marketing de influência mudará o foco, de celebridades humanas para o que chamamos de influenciadores de dados e curadores algorítmicos. Aqueles que conseguirem projetar e treinar os agentes de IA mais eficientes, éticos e confiáveis, surgirão como os novos líderes de pensamento da sociedade digital. A autoridade de uma recomendação dependerá da competência técnica comprovada e da capacidade de navegar com sucesso no mar de informações processadas por máquinas. Adaptar-se ao Business to Agent significa repensar o próprio propósito da interação comercial. A tecnologia deve atuar como um filtro, removendo o ruído e focando no valor real entregue aos humanos. Empresas que abraçarem essa transformação com coragem, transparência e excelência técnica liderarão o mercado nas próximas décadas. Em última análise, a jornada em direção à máxima eficiência comercial é sobre permitir que os humanos se concentrem no que realmente importa, enquanto a IA gerencia a logística complexa da existência moderna. O modelo B2A representa o estágio final de uma economia digital que busca a harmonia entre a precisão fria dos dados e as aspirações mais profundas da humanidade por conveniência e bem-estar. Enquanto redesenhamos marketing, vendas e serviços para este novo mundo de agentes autônomos, estamos construindo a infraestrutura para um futuro onde o comércio é invisível, eficiente e, acima de tudo, focado em servir os usuários de forma ética e inteligente. O futuro já chegou e é mediado por agentes.
Com máquinas tomando decisões por nós, segurança e privacidade são cruciais. Agentes lidam com dados sensíveis, hábitos de compra, planos de viagem, até informações de saúde. As empresas devem investir em criptografia forte e autenticação segura. Agentes precisam de proteção contra hackers e manipulação. Se as pessoas não confiam em seus agentes, elas param de usá-los. Marcas que priorizam segurança e privacidade conquistarão tanto as pessoas quanto seus agentes. À medida que os agentes assumem tarefas rotineiras, alguns empregos desaparecerão, mas novos surgirão. Precisaremos de especialistas para projetar, treinar e monitorar agentes, cientistas de dados, engenheiros de prompt e eticistas de IA. Pessoas que entendem como os agentes pensam liderarão o mercado. Funções criativas florescerão à medida que as lojas se concentram em experiências humanas. A adaptabilidade é fundamental. Os vencedores aprenderão novas habilidades e abraçarão a mudança. A economia de agentes recompensa a curiosidade, a criatividade e o conhecimento técnico. Mesmo o agente mais inteligente precisa de instruções, elas são chamadas de prompts. Um prompt é um comando ou preferência que você dá ao seu agente, como encontre o cereal mais saudável. Prompts claros e específicos obtêm melhores resultados. Os vagos levam a erros. As pessoas devem aprender engenharia de prompt para guiar agentes de forma eficaz. Você define as regras e o agente segue. Quer produtos ecologicamente corretos? Basta dizer ao seu agente. À medida que os agentes ficam mais inteligentes, a linguagem do prompt evoluirá. Mas sua voz e escolhas ainda importam. Os agentes trabalham para você. Como vimos hoje, a forma como compramos e vendemos está mudando para sempre, e quem não se adaptar aos olhos das máquinas ficará no passado. Se você achou fascinante ou até um pouco assustador esse futuro, onde robôs compram de robôs, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade dessa revolução tecnológica. Ative o sininho para ser avisado sempre que trouxermos novas curiosidades sobre o futuro dos negócios e da inteligência artificial. Comente o que você acha dessa mudança e compartilhe este vídeo com seus amigos que trabalham com marketing ou tecnologia. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! Agentes de IA podem ser revolucionários para o planeta. Eles reduzem o desperdício, otimizando pedidos e apoiando fornecedores locais. Para pequenas empresas, ser amigável ao agente nivela o campo de jogo. Dados limpos e bons produtos significam que os agentes o encontrarão, sem a necessidade de um grande orçamento de marketing. Governos podem usar agentes para planejar cidades mais inteligentes e reduzir a poluição. Usada com sabedoria, a IA pode construir uma economia mais justa, verde e inclusiva. Na era dos agentes, ética, confiança e transparência importam mais do que nunca. As marcas devem conquistar a confiança de humanos e agentes. Mentiras ou atalhos são expostos instantaneamente. As pessoas querem saber como os agentes tomam decisões e quais dados são usados. Empresas que constroem relacionamentos abertos e honestos prosperarão. O futuro é pessoas e máquinas trabalhando juntas, cada um fazendo o que faz de melhor. O sucesso pertence àqueles que colocam a ética em primeiro lugar.